boa noite para todos, todas e todes. Estamos aqui hoje para gravar um podcast com Igor Farias e Clara Corban. Esse podcast, ele vai com uma conclusão da cadeira da disciplina de transformação digital de 2024.1. Eu me chamo Clarissa Corban e hoje eu serei a host de vocês. E eu quero que Igor Farias e Clara Corban agora se apresentem. Por que vocês estão aqui essa noite? Oi, galera. Então, eu sou o aluno da disciplina de transformação digital e hoje a gente vai estar aqui discutindo um pouco sobre um tema que tem sido bastante relevante na área de transformação digital, na área de informática no geral, que é a licença de direitos autorais de produtos artísticos e produtos no geral gerados por inteligência artificial generativa. A gente sabe que desde 2022, com o advento do ChatGPT e com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, as IAs generativas vêm tomando espaço da nossa vida digital. E isso vem trazendo muitas questões éticas até sobre o uso dessas ferramentas para gerar produtos artísticos na nossa sociedade. Então, para conversar sobre isso, eu convidei Clara Corban, que é mestra em Direito Internacional pela UFPE. Ela é especialista em proteção de dados pessoais e atualmente está como professora da Universidade Estadual da Paraíba. E ela vai poder se apresentar aí para vocês. Boa noite, pessoal. Agradeço primeiramente pelo convite do meu colega Igor. E a gente vai falar, como o colega já citou, sobre esses assuntos e sobre a IA generativa e todas essas discussões acerca desse tema, principalmente na nossa legislação. E aí eu gostaria de começar falando sobre a história da internet e das leis brasileiras. A gente começa ali com a popularização da internet nos anos 90 no mundo e principalmente no Brasil. E aí, a partir disso, a gente vai criando novas demandas sociais advindas dessas novas ferramentas. Por quê? Durante todo o período da humanidade, durante todos os tempos, houve novas tecnologias que trouxeram, consequentemente, novas demandas sociais e jurídicas. E aí, quando a gente fala sobre lei no Brasil e internet, a gente começa falando ali só em 2012, com a lei popularmente chamada de Lei Carolina Dickmann, que é uma atriz global aqui do Brasil, que sofreu uma agressão muito grave de privacidade sobre os seus dados. Ela teve um computador, Igor, invadido por estelionatários que tentaram tirar dinheiro dela, ameaçando divulgar essas fotos na rede internacional de computadores. E aí, como o Brasil ele tem esse costume de responder às demandas sociais com a legislação, surgiu essa lei nos anos aí decorrente desse caso, que originou uma demanda para proteção de dados pessoais e contra golpes que tentem ameaçar ou tirar dinheiro das pessoas a partir desses dados. E aí, lá para frente, em 2014, a gente teve o advento do Marco Civil da Internet, que também foi muito popular na época e muito completo. Porque, pasme, Igor e ouvintes, o Brasil, ele tem uma atuação bem presente quando a gente fala sobre legislações que tutelam a internet. E o Marco Civil da Internet, ele foi pioneiro nesse sentido, inclusive aqui na América Latina e até no mundo. Caraca, eu não sabia disso. Pois é. E aí, ele tutelou questões como privacidade, como territorialidade ali dos crimes cibernéticos, que é uma coisa que se fala bastante, que assim, os crimes, eles ocorrem na internet, mas nem por isso eles vão ficar impunes, né? Aquela famosa frase que internet não é terra de ninguém. E aí,
em 2018, com o advento de vários acontecimentos no mundo global, como, por exemplo, o Brexit, né, que foi ali o movimento político da União Europeia, da saída do Reino Unido da União Europeia, que teve muita influência de manipulação de dados por parte de uma empresa conhecida de marketing, a Cambridge Analytica. As repercussões chegaram até o Brasil, que criou, no ano de 2018, a sua própria Lei Geral de Proteção de Dados, muito inspirada na Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Então, assim, o Brasil, ele se espelhou no que estava acontecendo globalmente para tutelar esse assunto aqui no Brasil. E aí... Só te interrompendo um pouco, doutora Clara, como o público que está escutando hoje é um pouco leigo no assunto, eu queria saber um pouco mais de Igor, qual é a definição de AI, inteligência artificial, né? E qual o papel, sabe? Por que ela tem que ser regulamentada? Na sua opinião, doutora Clara, depois de Igor explicar o que é a AI. Então, a inteligência artificial é uma série de técnicas em que você ensina uma máquina a aprender, basicamente. Ela tenta imitar o processo de aprendizado do ser humano e, a partir do processo de aprendizado, ela tenta gerar novos produtos a partir de uma base de dados pré-definida, que a gente chama de base de dados de treinamento. Então, a IA nada mais é do que um programa de computador, falando em termos mais simples, que vai aprender com dados, com uma quantidade massiva de dados, geralmente, e a partir dessa quantidade massiva de dados, ela vai conseguir gerar novos dados de forma original. Então, como o Igor estava dizendo, né, o machine learning, ou aprendizado de máquina em português, é nada mais do que o processamento desses dados, que em um momento, né, eles são muito massivos, a gente está ali o tempo todo consumindo na internet, tanto entretenimento, quanto pesquisando em ferramentas de busca, e isso gera muitos dados que são capazes de alimentar essas inteligências artificiais através de machine learning. Então, por isso que a proteção de dados é uma pauta muito interessante nesse contexto social que a gente está vivendo e por isso que a gente tem a observação da legislação para essas questões. No ano de 2023, foi criado o projeto de lei visando regularizar a inteligência artificial. Esse projeto de lei, ele ainda está sendo discutido, não foi ainda publicado, porque como é um assunto muito delicado, como é um assunto muito novo, a legislação precisa de muita contribuição, inclusive de pessoas da área, como nosso colega aqui, Igor, para afinar aí as questões que vão dizer como se deve tratar na legislação, certo? E aí, também, a gente tem... Pode falar. Não, só uma coisa, que eu achei interessante que tu falou no início, que é algo que são demandas que vêm surgindo para o direito e que são necessárias de ser discutidas e debatidas. Uma coisa que eu vi quando estava estudando sobre o assunto é que essa não é uma discussão nova sobre questão de direitos autorais, né? Acho que é uma coisa que existe há muito tempo. Mas uma analogia que a gente pode fazer é que no século XIX existiu uma arguição, um debate muito grande sobre o direito de fotografias. Será que fotografias, elas têm direito autorais? Será que o fotógrafo, ele possui o direito autoral sobre sua fotografia? Na época se acreditava muito que talvez não, porque as coisas que estão na fotografia meio que existem no mundo, independente do fotógrafo. E aí foi só depois de um tempo que se percebeu que não era apenas o simples ato de apertar um botão de uma câmera que fazia a foto acontecer. E que existia todo um trabalho criativo. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida e não dá para simplificar em termos e dizer apenas, é impossível de resolver essa questão. É algo que tem que ser discutido realmente. E, enfim. Eu achei muito interessante esse exemplo que você trouxe, Igor, e como público, né, como ouvinte desse podcast e também mediadora, eu queria saber mais. Digamos, a câmera, ela é considerada uma máquina, mas os seres humanos,
eles vão estar ali manejando aquela máquina. E teve alguém que criou, né, aquela inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela vai ser usada a partir de uma distribuição por várias pessoas na internet. Eu vou trazer aqui algo que eu vejo, sim, em todos os lugares, YouTube, Instagram, que é, por exemplo, quando você pega qualquer coisa da cultura pop ou filme e bota num filtro da Pixar. E, no caso, a própria Pixar foi que criou aquilo ali, né? Criou aquelas animações, mas existe uma inteligência artificial que até transforma a imagem das pessoas no, digamos, filtro da Pixar. E aí eu acho que é muito complicado você ter controle sobre isso, quando na internet isso vai sendo jogado e várias pessoas que conseguem usar esse código e depois se transformam numa ferramenta super simples, né? Como uma câmera que muitas pessoas podiam manejar, né? Que não eram profissionais da fotografia, passaram a utilizar daquilo. E aí, como legislar sobre isso? Quem é que tem esse direito? Foi a primeira pessoa que criou, sabe, esse código, essa inteligência artificial que faz com que você possa transformar uma imagem numa figura que vai parecer com o que os artistas da Pixar fazem em seus filmes? Então, Clarissa, é uma questão muito interessante de se falar, porque nós entramos nos sujeitos da Lei de Direitos Autorais brasileira, que se limitam ali às pessoas que criam obras tanto literárias quanto artísticas, certo? E aí se coloca dois sujeitos nessa lei, que é as pessoas que que fazem a arte, né, os artistas em si, que através do seu poder criativo criam aquela arte, que publicam na internet ou que fazem uso de alguma ferramenta da internet que deposita essa arte ali, e a figura de quem cria a partir das ferramentas de inteligência artificial. Então, ali a gente cria dois sujeitos que precisam ser protegidos. E eu acho que, só um momento, mas eu acho que até uma terceira pessoa entra, talvez não pessoa física, mas uma pessoa, um sujeito que entra nessa discussão, que é a empresa que está fornecendo aquela IA. Porque, tipo, tem um exemplo que é da Midjourney, que é uma empresa que ela produz esse tipo de IA, e ela, nos seus termos, ela diz explicitamente que todo produto que for produzido toda arte que for produzida naquela ferramenta deles pertence à empresa Midjourney, o que não condiz, talvez, com várias instituições de direitos autorais. Perfeito, Igor. E aí a gente entra na questão da necessidade que está, inclusive, no projeto de lei de regulação de inteligência artificial, que é a transparência no uso da inteligência artificial, e se relaciona também com a proteção de dados, porque essas diretrizes da Midjourney, elas estão pré-definidas a partir do momento que o usuário decide usar aquela ferramenta, certo? Então, ali é necessário que haja uma melhor clareza nesses termos e condições para que esses artistas não se surpreendam a terem suas obras ali como inspirações ou como parte dos dados processados para criar uma nova arte a partir da ferramenta de inteligência artificial. Existe um caso também recente no Brasil dos usuários do Adobe, que ali monopoliza a questão do Photoshop. E aí, foi uma ação em conjunto judicial de vários artistas que identificaram em imagens geradas por IA traços de suas obras. E aí, esse caso ele ainda não tem uma resolução, porque ele aconteceu ano passado, mas aí vem o questionamento. Essas imagens que são geradas por inteligência artificial a partir de um banco de dados que, segundo o caso, foi vendido ali pela Adobe, né, para essa empresa ali de IA, de inteligência artificial, se ela tem ou não ali o direito a ter seu direito autoral protegido. No caso, deixa eu ver se eu entendi, doutora Clara. Essas pessoas que usam a Adobe, né, elas fornecem os seus dados.
E são várias pessoas que leem, que muitas pessoas não leem os termos de privacidade. Mas quando você vai usar a ferramenta, você fornece. E aí a Adobe vendeu para essa outra empresa, que criou uma inteligência artificial, pelo que eu entendi, a partir dos dados. Então, o que é difícil aí, para mim, é a questão mesmo do controle. Eu sempre fico muito preocupada e pensando que o que você falou é muito importante, sobre transparência, porque algumas vezes as pessoas postam na internet, né, certas coisas e elas não deixam claro de onde elas tiraram aqueles dados para gerar uma imagem, digamos, um texto, sabe? Na era que a gente está vivendo, muita gente está preocupada com a perda, né, de empregos no geral, porque pensam, será que ainda vai ser arte? Será que ainda vai ser possível escrever um livro, já que a gente pode pedir para o GPT escrever, né, o chat GPT? E uma coisa que, tipo, hoje em dia ainda é, até certo ponto, possível uma pessoa que está nesse mundo virtual e tal, uma pessoa que está acostumada com o mundo virtual, é possível diferenciar uma arte feita por um humano e uma arte feita por IA, ou uma foto, ou alguma coisa desse tipo. Mas a gente vê que isso vem avançando num nível muito assustador e que em breve, talvez mesmo pra gente que tá imerso nesse mundo digital, mesmo pra gente vai ser difícil diferenciar, né? Então... Perfeito, pessoal. Então, assim, eu acredito que a gente entra numa seara um pouco de distopias e ficção científica, né? De tipo assim, poxa, qual é o destino, né, de toda essa realidade na qual estamos inseridos, qual o futuro, né? Porque, como o próprio Igor colocou, hoje nós conseguimos, né? A inteligência artificial, ela não tem um refinamento tão grande, mas isso vem mudando dia após dia. Porém, eu acredito que o agora, ele já tem muitas demandas, né, jurídicas, e assim, a gente tá correndo atrás, né, como jurídico, dessas demandas. E assim, algumas empresas como a Meta, por exemplo, eu acredito que aí entra a questão um pouco do direito internacional, das influências globais, porque são empresas transnacionais que estão presentes para além de fronteiras. A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, em todos os países do mundo, basicamente. Então, já há iniciativas vindas dos países internos, como, por exemplo, né, a sede principal da Meta é nos Estados Unidos. E as discussões lá, em termos de privacidade, são bem avançadas. Então, assim, a própria Meta já criou sinalizações de inteligência artificial. Todos os ouvintes já devem ter visto, vocês também aqui na mesa, já devem ter visto, essa imagem aqui foi gerada por inteligência artificial. Então, assim... Essas pequenas medidas que ainda no Brasil não são legais, né? Não há exigência legal, mas a partir, por exemplo, da promulgação da lei advinda do projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial, pode ocorrer, pode se tornar uma exigência, mas já existem certas medidas dessas próprias empresas de tecnologia para sinalizar. Então, é o que a gente pode fazer no momento, sinalizar que existem essas imagens geradas por IA, para deixar o público ciente. Mais uma dúvida que eu tenho. Agora eu vou trazer um caso. Ele foi recente, eu acho que aconteceu esse ano. Eu não vou citar nenhum canal do YouTube, nem nada disso, para não ter exposição. Mas esse canal do YouTube usou uma arte gerada por inteligência artificial, só que com base... na arte de um artista, né? Um desenhista, né? Que fez aquela imagem para aquele canal do YouTube. E aí eles passaram a utilizar todas as características do artista, né? Digamos, os seus traços, para ser bem alguém que desenha tem traços, com certeza. E aí depois eles colocaram numa inteligência artificial que começou a copiar e a reproduzir a forma como ele fazia essas, né, artes. E não creditaram isso à IA. E aí, o que podemos fazer? Isso fica a cargo da empresa que criou a IA
que copiou os dados desse artista ou fica a cargo da pessoa que utilizou dessa ferramenta de inteligência artificial para copiar o artista e jogar na página do YouTube, né? E levar os créditos, né? Pelo que o cara trabalhou a vida inteira, a técnica que ele desenvolveu como, né, desenhista e etc. Então, Clarissa, a nossa lei atual de direitos autorais, que foi criada lá em 1998, mais de 20 anos aí de legislação, você imagina. Então, assim, essas demandas realmente elas são muito novas. A gente tem a popularização das chamadas inteligência artificiais, apenas há menos de 5 décadas, acredito eu. 5 décadas não, perdão, 5 anos. Então, a gente vê aí algumas correntes na legislação brasileira, na aplicação dos direitos autorais. A primeira corrente, ela acredita que toda imagem gerada através de inteligência artificial deve integrar o domínio público. O que isso quer dizer? Que ela não tem ali uma autoria, um dever de remunerar o artista que criou aqui, que seria a pessoa que estaria manuseando ali, dando direcionamentos para a ferramenta de inteligência artificial. Ele não teria nenhuma obrigação, nenhum vínculo de direito autoral. Mas uma segunda corrente que tem acontecido nas decisões judiciais do Brasil é a corrente que diz que depende ali da intervenção humana na criação daquela obra. Então, nesse exemplo que você deu, no qual as pessoas donas do canal encomendaram uma arte específica para esse artista e, a partir dessa base criativa, passaram a usar de inteligência artificial para remodelar essa arte e utilizar de acordo com a demanda de cada vídeo postado no YouTube. Então, no entendimento dessa corrente, esse artista que deu a maior contribuição intelectual e criativa para essa obra base, ele deveria ter direito, sim, aos seus direitos autorais. Pelo que eu estou entendendo, Clarissa, o artista deu autorização para sua arte ser usada naquela IA, né? Nesse caso aí, ou não? Não, na verdade, Igor, foi muita polêmica gerada em cima desse assunto, porque, na verdade, o artista fez as primeiras artes do canal e depois eles encerraram um contrato com esse artista e passaram a utilizar as artes dele. Então, a IA está atuando ali, mas houve uma má fé das pessoas, na minha concepção, de, né, pegar o material criativo daquele artista e usar a inteligência, né, artificial para recriar a arte daquele artista de acordo com o que eles necessitavam para cada trabalho que eles iam lançar no YouTube. Então, eu acho assim que esse assunto ainda tem muito a se desenvolver e que a gente podia tocar em mais algumas polêmicas que eu acho que vocês dois, Igor ou Clara, podem trazer que aconteceram com as inteligências artificiais e que atingiram, digamos, vamos tentar colocar o Brasil, né, aqui nessa seara, com algum problema judicial ou então de autoria mesmo. Certo, Clarissa, eu consigo recordar, porque no momento que estamos gravando esse podcast, estamos chegando ao fim da corrida eleitoral municipal no Brasil. Diante desse contexto, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, ele decidiu ali lançar diretrizes sobre inteligência artificial e a campanha eleitoral. Então, foi proibido, por exemplo, o uso de deepfakes sobre os candidatos, né? Porque ali naquela corrida eleitoral acontecem muitas coisas e cada um quer se sobressair sobre o outro candidato adversário. Então, o TSE ele se adiantou e, de maneira inédita, ele deu algumas diretrizes em relação ao uso da inteligência artificial nas redes sociais para fins de campanha eleitoral e de publicidade eleitoral. Então, foi inclusive proibido o uso do deepfake, porque aí pode gerar
repercussões seríssimas, né? Existem vídeos hoje que só com muita atenção você é capaz de perceber que se trata de uma inteligência artificial. Sim. E aí, houve um caso que as pessoas repercutiram bastante sobre uma candidata, né, uma mulher, que teve ali, através de inteligência artificial, sua imagem adulterada para que ela parecesse ali numa situação de nudes, digamos assim. E isso tudo com o fim de desmoralizar essa candidata. E aí é um caso muito emblemático, né? Porque, como a gente fala de um contexto mais machista, né, no nosso país, então, assim, foi uma maneira de atingir essa candidata com a utilização da inteligência artificial. Isso por parte de eleitores, o que fica ali mais difícil de identificar, né? Essa questão, porque não foi ali um candidato oficial que postou. Mas a gente já vê que é uma repercussão possível do uso da inteligência artificial nessa seara eleitoral. Aí, no caso, doutora Clara, alguém foi punido? Dá para se rastrear? Dá para culpar ou levar esse caso para a justiça? Algum indivíduo ou empresa sofreu as consequências, digamos, legais? Então, Clarissa, como é muito recente, a gente não consegue delimitar todas as repercussões do caso. Porém, há por parte, inclusive, das empresas de tecnologia, né, como a gente tem aí muito famosos, WhatsApp, Telegram, Instagram, o próprio Meta, né, com o Facebook, ali existe diretrizes a serem seguidas, né, a partir dessa decisão do TSE, que indica ali que essas pessoas elas coloquem filtros ali para dizer se aquilo ali é inteligência artificial ou não, até uma maneira algoritmos para identificar. Porém, existe essa dificuldade de rastreio, mas a gente sabe que questões de IP e tudo mais podem chegar assim a um culpado. Mas é interessante observar as repercussões do uso da inteligência artificial, principalmente nessa seara eleitoral, e ver que essa decisão ocorrida hoje nas eleições municipais de 2024, elas não serão temporárias, elas servirão ali como referência para uma legislação, inclusive para a PL, né, o projeto de lei ali de regulação de inteligência artificial, e já é ali um primeiro passo nessa seara regulamentatória. Sim. E outra coisa, uma coisa que eu vim estudando sobre o assunto é que nos Estados Unidos existe um mecanismo legal para se enquadrar um tipo de produção ou um tipo de produto artístico no que se chama de fair use, que seria uma exceção à regra de direitos autorais, mas para que essa obra pudesse entrar no fair use, nesse mecanismo, uma série de requisitos teriam que ser atendidos. Por exemplo, teria que haver um uso transformativo daquela obra. Então, não poderia usar a obra da mesma forma como ela foi feita inicialmente. Seria através de uma paródia, por exemplo, de uma música. Também não pode haver um uso comercial daquele tipo de obra. Ou não pode... O uso tem que ser voltado para pesquisa ou alguma coisa desse tipo. E existe muita gente que defende que o fair use deveria servir como base para as empresas que produzem tecnologias de IA, né? Então, algumas empresas têm defendido que elas podem sim utilizar de dados de outros artistas, porque esses dados cairiam no fair use, já que elas estão produzindo pesquisas científicas sobre isso e tudo mais. É uma questão muito polêmica e que, assim, há controvérsia sobre isso e há argumentos que dizem que não é bem assim, já que, no caso do fair use, seria necessário que o uso comercial não fosse levado para frente e a pesquisa científica fosse realmente beneficiada com isso. E o que a gente vê não é isso, né? O que a gente vê é que essas ferramentas de IA, GPT, Midjourney, Stability AI, elas estão sendo usadas para gerar lucros enormes para as empresas que as produziram. Perfeito, Igor. Então, no Brasil, a gente não tem um dispositivo legal
que seja exatamente equivalente ao Fair Use, porém a gente tem alguns elementos na lei que levam em consideração justamente ali a quantidade e a substancialidade da parte ali usada da obra original, as finalidades, né, como você bem pontuou, que não pode ter ali uma finalidade monetária, porque isso ali já não configura mais o Fair Use. Então, tem alguns pontos que a legislação brasileira dialoga com esses pontos americanos. E aí se implica muito também com a questão de educacional, que não seja para fins lucrativos principalmente. Para finalizar esse podcast, que tem como intuito informar os ouvintes e também, digamos, concluir uma cadeira universitária, trazendo assim um enriquecimento do meio acadêmico nas áreas da ciência da computação, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, Igor e Clara. Vocês acham que no futuro terão formas e maneiras da ciência, dos cientistas da computação e também dos juristas de frearem os efeitos nocivos da inteligência artificial para a sociedade, na sociedade? Então, Clarissa, eu acho que a gente não deve apenas ignorar essa questão por ela ser complexa. Eu sei que essas IAs usam bases de dados gigantes para treinamento e é muito difícil licenciar tudo isso e pedir autorização a cada um dos artistas que estão colocando seus dados ali. Mas o fato de ser uma questão muito complexa não deve ser motivo para se ignorar. Então, eu acho que o investimento em pesquisa de formas de identificar trabalhos gerados por IA, tudo isso deve ser levado à frente. E eu acho que também não dá para se depender da boa vontade de grandes empresas de tecnologia, né, das Big Techs, como a gente fala. Então, essas empresas elas não vão por si só trabalhar nisso. Então, eu acho que é necessário por parte do Estado mesmo, uma regulamentação que obrigue essas empresas a investir dinheiro nessa pesquisa para se identificar imagens geradas por IA e esse tipo de coisa. Bem, Clarissa, eu acredito, como internacionalista, que a cooperação ela é a única solução diante de empresas, as Big Techs, como o Igor colocou, que estão em diversos territórios e estão em um lugar nenhum, entre várias aspas, que é as redes digitais, né, a internet, de tutelar essas empresas e essas medidas. E acredito também com a interdisciplinaridade entre as áreas, como a gente está fazendo aqui hoje na conclusão dessa disciplina, de trazer juristas, de trazer cientistas da computação, sociólogos, para enriquecer essa discussão, porque é através da discussão e dos esforços de várias áreas distintas, que a gente pode evitar que uma ferramenta que é tão rica e pode trazer muitos avanços em diversas áreas, como atendimento médico, pesquisa e diversas outras, até no âmbito jurídico, seja usada para o mal ou para fins nocivos. Então, acredito que a cooperação entre os estados e também a interdisciplinaridade é um caminho a ser seguido para que a gente solucione, né, a gente lide com as novas inovações tecnológicas. Obrigada, Igor. Obrigada, Clara. Eu espero que todos os ouvintes que chegaram até esse podcast saiam dele mais informados e com mais gana para continuar buscando informações que possam ajudar a sociedade e fomentar mais pesquisas acadêmicas.